Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje. Essa semana ainda continuamos a falar sobre o autismo. E qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio é entender o outro, não é aceitar como se fosse algo que nos é empurrado goela abaixo, mas é entender, compreender suas necessidades, compreender suas prioridades e procurar ajudar em suas necessidades. Hoje eu trago o depoimento de mais uma mãe falando sobre a sua experiência, a sua vida a partir do momento em que o seu filho é diagnosticado com o autismo. Que essa palavra venha te ajudar de alguma forma na compreensão e em você se dispor a ajudar o seu próximo. Em uma de suas falas, ela diz também sobre a necessidade da rede de apoio, algo que nós vamos comentar em uma das nossas próximas palavras. Olá, bom dia. Me chamo Jéssica, meu esposo se chama Anderson, nosso filho se chama Benício, né? Ele tem 4 anos hoje. Nós recebemos o diagnóstico dele, ele estava prestes a completar. Recebemos o diagnóstico não, né? Tivemos as desconfianças, né? Aí passamos numa fono e tudo, e aí iniciou-se o processo de diagnóstico. No mês de novembro, em março, definitivamente, nós tivemos o diagnóstico dele, né? Quando passamos na neuro. Mas nós vamos começar falando assim, né? Diagnóstico de autismo, ela não é uma sentença, mas dói, né? Dói sim. Ninguém escolhe ter um filho autista. Na verdade, eu demorei 1 ano para aceitar o diagnóstico dele, para conseguir lidar com a situação. Não para aceitar o meu filho, lógico que não, mas para aceitar falar sobre o assunto, falar com as pessoas sobre este assunto. Porque é um assunto que ainda nos machucava bastante, né? Mas eles precisam de nós, eles nos tornam mais fortes, muito mais fortes do que nós podemos imaginar. Eu confesso que eu não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto, não tinha nenhum tipo de convívio e acabei também nunca buscando nenhuma informação sobre o TEA, né? Mas não tem jeito, a gente tem que se informar, a gente tem que correr atrás pelo bem deles, pela evolução deles, né? E essas evoluções, elas vêm a passo de formiguinha, mas elas vêm. E cada uma delas, né, por mais simples que possa parecer para outra pessoa, porque o filho faz com muito mais facilidade, para a gente é uma vitória. Quando eles começam a apontar, quando ele passa a aceitar tomar água em outro tipo de copo, né? Porque eles têm uma certa restrição, uma certa rejeição quando você muda o objeto que eles estão acostumados. Então ele tomava em copo de adaptação, aí só tomava em copinho fechado com biquinho, e aí passou a aceitar tomar em copo aberto, a tomar com canudinho. Então tudo isso foram questões que nós conseguimos ir evoluindo ao longo do tempo e com as terapias, né? Quando ele brinca sozinho com o brinquedo, ele consegue montar sozinho. Então nós temos todo o reforço que nós fazemos para parabenizá-lo, e eles sentem, né, esse reconhecimento que nós damos a eles, e eles ficam felizes e eles se entusiasmam em querer fazer mais. Muitas pessoas, às vezes no intuito de querer amenizar a sua dor ou a situação, dizem, mas Deus manda pessoas especiais para cuidar de pessoas especiais. Não, gente, não é. Nós nos tornamos especiais para cuidar de uma criança especial. Nós nos tornamos pessoas, mulheres, e automaticamente nós vemos o mundo de uma forma diferente. Então, infelizmente, existe até aquele grupo de pessoas que tratam o autismo como uma modinha, como, entre aspas, a doença do momento. E isso para a gente é inaceitável, porque é pura ignorância, né? A começar de que o autismo, ele não é uma doença, né? Ele é um espectro, ele é um atraso de desenvolvimento. E outras pessoas falam assim, nossa, ele é autista? Não parece, mas é leve, né? Leve para quem?
né? Leve para quem? Toda criança autista, ela tem seus disruptivos, ela se desregula, seja por barulho, seja por excesso de pessoas ou um excesso de estímulos. E só quem tá ali, quem convive o dia a dia sabe a dificuldade que é de lidar com isso. Então não existe essa questão de leve, né? Vamos buscar um pouco mais de informação, porque o leve é realmente um leve que passa, é uma situação que demora assim meses até para se bater o martelo de um diagnóstico, porque são pequenas coisas que uma equipe interdisciplinar, né, de médicos vai analisar e detectar que realmente existe um autismo ali. Mas uma criança não verbal, ela já não é mais leve, ela é moderada. A criança que ela depende muito de você para resolver diversas situações ou atividades, ela já é moderada, ela não é leve, né? Então é tudo realmente uma questão de se informar. Então quando você vê uma criança em crise, ou gritando, ou com choros, ou com algum outro tipo de conduta, né, de se debater ou de querer bater em alguém, antes de você julgar a mãe como, né, cadê a mãe dessa criança, ou julgar a criança como uma mal educada, oferece ajuda. Vê pra mãe, você tá precisando de alguma coisa? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Porque às vezes a mãe tá tão desnorteada que ela não vê nem o que tá acontecendo em volta, tentando sanar aquela situação ali com a criança, né? E existem diversas formas de tentar salvar, de tentar amenizar a crise daquela criança. E quem vai dar essas orientações são os terapeutas. Então, às vezes, a mãe está ali ignorando a criança porque foi uma orientação que a terapeuta deu para ela e não que ela não está nem aí para a criança. Então, são muitas situações que quem está de fora não sabe, julga e pouco se importa em querer te ajudar de alguma forma, né? Outras situações também que nós vemos muito e muitas pessoas fazem, né? Porque a gente não conhece, a gente não tem a informação, nenhum embasamento, é falar quando a criança não quer comer determinados tipos de alimentos, ela é frescurenta, a mãe não ensinou a comer desde cedo isso, ou ela não come aquilo. Tenta saber do que a criança gosta. Às vezes ela tem uma seletividade alimentar tão agressiva que acaba criando outros tipos de comportamento nela. E você fica forçando ela a comer algo que ela não gosta, você só vai estimular mais crises nesta criança, ou adolescente, ou adulto mesmo, né? Que é a pessoa que tenha alguma seletividade alimentar. Então deixa que a terapeuta cuida, né? Vamos ter um pouquinho mais de empatia. Porque uma questão muito difícil que os pais enfrentam, outra questão muito difícil, né, na verdade, que os pais enfrentam, além da aceitação da sociedade, eu vou falar aqui sobre a aceitação dos próprios problemas conjugais que o diagnóstico traz, né? Quantas mães e pais se separam dos filhos, se separam quando os filhos recebem o diagnóstico, né? Quantas mães são abandonadas, quantos filhos são abandonados? Acontece o inverso, a mãe abandona o filho com o pai, acontece, mas isso não chega a 1%. Muitas mães com um filho só, ou com 2, ou com 3, são abandonadas e ela tem que dar conta de alimentar essas crianças. E como que ela faz para trabalhar? Se ela tem que levar a criança para terapia, geralmente 2, 3, 4 vezes na semana, às vezes o dia inteiro, às vezes algumas horas, mas de forma que ela não consegue ter um trabalho fixo, porque nenhum emprego aceita, né? Nenhum emprego vai te dar a liberdade ou o direito de você sair e vir toda hora para buscar uma criança numa terapia, levar na escola, buscar da escola, levar no médico. Enfim, é uma situação muito cansativa, muito puxada, né? E a mãe tem que largar o emprego, tem que largar uma carreira, se reinventar, acabam virando empreendedoras, vende isso, vende aquilo para conseguir se manter e se sustentar, porque muitas também não tem nenhuma rede de apoio. Tem famílias que se separam, né? Os pais se separam e a família se separa. Muita gente não tem uma rede de apoio, não tem apoio da própria família, ou dos próprios pais, ou da família do marido, né? Então as famílias, elas acabam se unindo bastante, né? Então existe às vezes uma rede de apoio de outras famílias atípicas, porque às vezes ela não pode contar com a própria família dela. Então essa é uma dificuldade que a gente vê, que quando nós estamos no meio, nós vemos muitas famílias que passam
dificuldades financeiras, muitas vezes não tem convênio, tem que recorrer à justiça, tem que recorrer ao amigo de clínica, porque não tem um parente que possa ajudar. E graças a Deus nós não passamos por essa situação, mas eu convivo e vivo e vejo todo dia alguém passando por uma situação parecida com essa. O que a gente mais procura oferecer para algumas pessoas, né, principalmente as pessoas que não têm convívio com alguém ou não tem alguém da família, é buscar informação. Busque informação porque um dia vai chegar a sua vez, seja com um filho seu, seja um neto, seja um sobrinho, seja o filho da sua amiga, e cada vez mais você se rodeia de pessoas que você sabe que tem alguma criança ali, alguma pessoa ali que tem algum tipo de transtorno, né? Então as pessoas às vezes acabam romantizando que, mas ele tá indo bem, mas não sei o quê, não. Não é fácil, gente, não é fácil. A gente tenta tornar a situação mais leve, mas é difícil, não é um castigo de Deus, não é um fardo, só não é fácil, né? É cansativo, mas o amor sempre vai falar mais alto. E à medida que a sociedade se qualifica de informações e principalmente com respeito as coisas elas vão se tornando um pouco mais fáceis, porque a gente luta todos os dias por direitos adquiridos. É uma vaga especial, é um atendimento prioritário, é o direito de fazer um exame ou de passar uma clínica pelo convênio, são as caras feias e olhares de julgamento, mas nada nem ninguém será maior que a nossa força em lutar pela autonomia, a independência, indiferença e evolução diária deles. O autista, ele vem para mudar a nossa forma de ver o mundo e nos transformar em pessoas melhores. Eles são seres humanos como todos nós, e o lugar de autista é em todo lugar. Devocionais Água da Rocha, um projeto independente que conta com a ajuda e apoio de vocês, meus amados irmãos, que nos acompanham quase todos os dias. Se você gostou dessa mensagem, curta, comente e compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas por ela. Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!